Sabemos como é fácil perder a atenção do nosso público se os nossos slides não forem bem projetados. Mas como podemos garantir que os slides cumpram seu propósito de forma eficaz? É exatamente isso que vamos aprender hoje, nesta nova aula do curso de Apresentações Eficazes da Eduteam Academy. O design dos slides desempenha um papel crucial no sucesso de uma apresentação ou discurso. Frequentemente, os slides atuam como um recurso visual que complementa e reforça a mensagem transmitida verbalmente. Um design mal elaborado pode causar desconexão com o público, desviar a atenção da mensagem principal e gerar confusão. Além disso, pode comprometer a credibilidade do apresentador e dificultar a retenção das informações por parte da audiência. É justamente nesse ponto que entram os princípios de design de slides. Ao compreender e aplicar esses princípios, podemos evitar os efeitos negativos de um design ineficaz e criar apresentações visualmente atrativas, claras e eficazes. Entre os principais princípios estão clareza e simplicidade, coerência visual, impacto visual, minimização de texto e hierarquia visual. A seguir, você entenderá cada um desses princípios em detalhes. Vamos começar falando sobre a clareza e a simplicidade no design de slides. Ao criar um slide, é fundamental mantê-lo claro e fácil de entender. Devemos evitar o excesso de informações e buscar um equilíbrio entre imagens e texto. Lembre-se, menos é mais no design de slides. Vejamos um exemplo da forma incorreta. Título longo e confuso: 10 dicas para melhorar sua saúde e bem-estar em geral. Um guia completo para uma vida mais saudável e feliz. Imagem irrelevante: uma foto de um prato de comida pouco atrativo. Texto extenso e difícil de ler. Um parágrafo longo com informações detalhadas sobre cada dica. Agora, vejamos um exemplo da forma correta para aplicar este princípio. Título conciso, como Dicas para uma vida saudável. Imagem relevante: uma pessoa sorridente se exercitando em um parque. Tópicos fáceis de ler, como comer uma dieta equilibrada, praticar exercícios regularmente, dormir o suficiente. Vamos continuar com a coerência visual. Manter um estilo consistente em todos os nossos slides é fundamental. Isso significa usar uma paleta de cores coerente, escolher fontes legíveis e garantir que todos os elementos estejam devidamente alinhados no slide. Vejamos um exemplo da forma incorreta de aplicar este princípio. Paleta de cores inconsistente, mistura de cores sem nenhuma relação entre si. Tipografia variada, são usadas diferentes fontes para o título, os tópicos e o texto principal. Estilo de imagem diferente. As imagens possuem estilos fotográficos distintos. Agora vejamos a forma correta. Paleta de cores consistente. Tons de verde e azul que transmitem tranquilidade e frescor. Tipografia uniforme. A mesma fonte é usada para o título, os tópicos e o corpo do texto. Estilo de imagem semelhante. As imagens têm um estilo fotográfico similar. O impacto visual é outro aspecto importante no design dos slides. Buscamos utilizar imagens e gráficos de alta qualidade para atrair a atenção do nosso público. Além disso, usamos o contraste para destacar informações relevantes e adicionamos elementos visuais que reforcem nossa mensagem. Por exemplo, se o fundo for escuro, o texto deve ser claro, e ao contrário, se o fundo for claro, o texto deve ser escuro. Vou te mostrar alguns exemplos de contraste alto, médio e baixo. Contraste alto: há uma diferença nítida entre os elementos, o que resulta em uma separação clara e facilmente perceptível. Contraste médio: a diferença entre os elementos é menos acentuada do que no contraste alto, mas ainda é possível distingui-los. Contraste baixo: a diferença entre os elementos é mínima, dificultando a leitura e a distinção do conteúdo. Recomendo utilizar contraste alto, pois é uma maneira eficaz de garantir que o seu conteúdo seja legível e se destaque no slide.
Vamos seguir em frente e falar sobre a minimização do texto nos nossos slides. Em vez de sobrecarregar o público com blocos grandes de texto, utilizamos tópicos e pontos-chave para comunicar nossas ideias de forma concisa. Lembre-se, o texto deve servir como apoio ao nosso discurso e não como substituto. Por exemplo, se quisermos explicar o crescimento de uma empresa, a forma incorreta de apresentar esse conteúdo seria com um parágrafo longo e detalhado sobre um tema complexo, sem imagens ou gráficos, ou seja, com a informação apresentada apenas em formato textual. Para atender a esse princípio, seria mais eficaz utilizar um gráfico acompanhado de um breve texto explicativo. Por fim, temos o princípio da hierarquia visual, que é essencial para guiar a atenção do nosso público. Utilizamos diferentes técnicas como o tamanho, a cor e a posição para destacar as informações mais importantes em nossos slides. Isso ajuda a estruturar nossas apresentações de forma clara e eficaz. Vejamos um exemplo da aplicação incorreta desse princípio. Tamanho semelhante. O título e o texto do corpo têm o mesmo tamanho. Cor semelhante. O título e o texto usam cores muito parecidas, o que causa confusão. Posição aleatória. O título e o corpo do texto estão espalhados pela tela sem qualquer organização aparente. Agora, vejamos a forma correta. Tamanho. O título é maior do que o texto do corpo. Cor. O título é apresentado em uma cor mais destacada que o texto. Posição. O título está na parte superior do slide e o corpo do texto na parte inferior. Em conclusão, um design bem elaborado não apenas melhora a estética de uma apresentação, mas também desempenha um papel crucial na comunicação clara, no engajamento da audiência e na percepção geral do apresentador e sua mensagem. Slides bem projetados podem aumentar a retenção de informações, manter a atenção do público e fortalecer a credibilidade do apresentador. Por outro lado, um design mal feito pode causar distração, confusão e perda de credibilidade. Portanto, é fundamental aplicar os princípios de design de slides que discutimos para garantir que nossas apresentações sejam claras, atraentes e eficazes. Para finalizar, convido você a responder a esta pergunta com base na sua experiência. Quais aspectos específicos do design de slides você gostaria de focar em melhorar no seu trabalho futuro? Aguardo suas respostas na seção de comentários. Nos vemos na próxima aula do curso de Apresentações Eficazes aqui na EduTeam Academy.